Muito bem, já estamos de volta com o Jornal TV Sul nesta quarta-feira e agora é hora do quadro Entenda Direito. Já está aqui ao meu lado o doutor Daniel Delgado. Doutor, muito obrigado pela sua presença uma vez mais. E a área trabalhista é uma esfera enorme, onde nós recebemos inúmeros questionamentos. Sendo assim, hoje nós vamos falar sobre seguro-desemprego. E já temos aqui, doutor Daniel, algumas perguntas. Primeiramente, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço estar aqui novamente, mas colaborando aí com a população de um modo geral. Então, a primeira pergunta aqui, onde a pessoa pode requerer o benefício do seguro-desemprego? Olha, a partir do momento que ela tem o seu contrato de trabalho rescindido, ela recebe toda a documentação da rescisão. A princípio era na Caixa Econômica Federal ou no Cine. A cidade que tem o Cine, geralmente eles estão encaminhando para o Cine e depois marca-se uma data para que ela possa receber o seguro-desemprego. Ok, quais são os documentos necessários para requerer o seguro-desemprego e qual o prazo para requerer o benefício? O documento necessário é a carteira de trabalho, a guia do TRCT, que chama Demissão do Contrato de Trabalho, e ela apresenta essa documentação ou na Caixa Econômica Federal ou no Cine. Eles vão marcar o dia para que seja disponibilizado o pagamento. Ou pagamento através do cartão cidadão, quase todo trabalhador tem um cartão cidadão. Se não tiver, vão fazer, ou ele vai à boca do caixa na data pré-estabelecida, ou pelo Cine ou pela Caixa Econômica Federal. Doutor Daniel, e quem tem direito de receber o seguro-desemprego? Na realidade é o seguinte, quem tem direito de receber o seguro-desemprego é a pessoa que trabalhou com carteira assinada nos últimos 6 meses ou nos últimos 36 meses. Obviamente a pessoa tem que ter um lapso temporal aí, porque senão ela trabalha 6 meses para um empregador, depois é demitida e passa a viver do seguro-desemprego. A regra não é essa. A regra é a pessoa que teve um contrato de trabalho rescindido, no mínimo 6 meses. Só que é o seguinte, às vezes ele trabalhou 6 meses numa empresa, aí volta, recebe 1 ou 2 parcelas do seguro-desemprego, volta a trabalhar, depois rescinde o trabalho de novo. Isso vai ser feito uma análise pela Caixa Econômica, o setor competente da Caixa Econômica Federal. Então, quem tem direito são as pessoas que tiveram seus contratos rescindidos, mas que tenha trabalhado num determinado tempo, no mínimo de 6 meses. E as pessoas que têm esse direito, quantas parcelas a pessoa recebe? Essas parcelas é invariável ou É variável, ela é de 3 a 5 parcelas. Esse cálculo é feito pelo departamento competente da área da Caixa Econômica Federal. Correto. E quais são as hipóteses de cancelamento ou suspensão do benefício? Exemplo, a pessoa está no seguro-desemprego e arrumou um emprego, automaticamente, quando se assina o contrato de trabalho, a carteira de trabalho é suspenso. Primeira hipótese. A segunda hipótese é quando ele está trabalhando, está no seguro-desemprego, arruma um emprego e diz assim, não assina minha carteira não, que eu vou receber do seguro-desemprego. Aí ele está fraudando os cofres públicos, vai responder por estelionato, e aí ele vai ser suspenso, vai ser obrigado a devolver o que recebeu, além de responder por um processo criminal ainda. E a terceira hipótese é ficar fraudando, são esses fraudes, né? Estou no seguro-desemprego, não quero que assine a minha carteira e vou fazer um bico. Alguém que denunciar, dizendo, olha, eu tenho conhecimento que fulano de tal está sob o seguro-desemprego, mas está trabalhando aí voluntariamente, chamado bico. Se houver essa denúncia, ele vai responder por um processo criminal e vai ser cancelado o recebimento do seguro-desemprego. Ok, doutor Daniel, uma participação rápida, mas muito esclarecedora. Deixo aqui o microfone da TV Sul à sua disposição para as considerações finais. Ricardo, a gente vem sempre falando isso. Nós temos vários outros colegas, advogados que militam em Guaxupé. A gente tem convidado para que eles venham participar. Muitas às vezes não tem assim, o domínio de se falar em público, de falar numa emissora de televisão, mas o convite fica aí aberto a todos os advogados. Eu quero registrar também
que nós, advogados, não somos donos da verdade. Nós estamos num país cheio de mais de 150 mil leis e a gente não conhece a profundidade de cada lei nesse sentido. Obviamente que o advogado ele sabe o micro, ele macro, né? Ele sabe um pouquinho de cada coisa, dentro das nossas possibilidades, a gente vem tentando dar a resposta a contento. Deixo claro o seguinte, nem tudo que se pergunta ao advogado, às vezes ele não sabe responder de pronto, a gente tem que recorrer aos livros e estudar a lei. Essa é a dica que a gente dá para o telespectador. Exatamente. Este foi mais um Entenda Direito. Nós agradecemos a participação do Dr. Daniel Delgado e aguardamos sempre a sua participação. Você que tem qualquer dúvida de qualquer área do direito, como disse o Dr. Daniel, se a resposta não estiver em mente, com certeza o Dr. Daniel ou o nosso convidado que estiver participando aqui do Entenda Direito vai procurar a resposta, vai procurar orientar o nosso telespectador e, é claro, esclarecer a dúvida que tenha. E para você participar, uma vez mais está aparecendo aí na sua tela as maneiras que você pode participar, pelo e-mail, pelo site, nas redes sociais ou por telefone. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo e logo na sequência voltamos com o Jornal TV Sul, as notícias de Guaxupé e da região.